Olá, tudo bem? Ismael, José, Roberto, tudo bem com vocês? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Espera um pouquinho, então. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Tá muito alto, né? Fica tranquilo. Ótimo, José. Ismael, tudo bem? Tá bom, doutor? Tá ótimo e vocês? Estão bem de saúde? Como tá as coisas aí? Tudo bem. Graças a Graças a Deus. Deus, tudo em ordem. Saúde física, saúde mental, porque hoje em dia não é só saúde física, não, é mental, né? Mental. Não, então tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Que bom, que bom. Mas como professor, vocês ganharam um amigo, eu tô aqui para ajudar com muito carinho e muito respeito, tá? Contem comigo, tá bom? Isso. É isso aí. O Ismael é um cunhado meu aqui que trabalha comigo aqui na loja, aqui, entendeu? Ô, Ismael, prazer conhecê-lo, Acompanha viu? nós aí pra ver aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ismael, boa tarde, viu? Precisar sempre à disposição também, tá bom? Conta comigo. Júlio, Oi, então eu vou começar adiantando a coisa pra você a coisa é meio demorada aqui. fica tranquilo, fica à vontade, tá? Eu vou te ajudando, vou te instruindo, vou te orientando aí, tá bom? Para tirar as perguntas, as respostas aqui. Tá. Eu não sei se o senhor chegou a ver aí as fotos que eu mandei pro senhor aí, acho que não. Chegou sim. Na verdade, eu tô abrindo aqui. Eu tô abrindo aqui no sistema aqui, ó. Já abri. Tá, tá. É assim, aí a primeira foto que eu mandei pro senhor aí é do primeiro contrato que eu tenho aqui. Eu tenho uma loja aqui em Jaú de moto e carro, né? Eu vendo motocicleta usada e carro, né? Eu tô aqui no mesmo imóvel, no endereço aí, Avenida Ana Claudina 145, aí que o senhor vai ver no contrato meu aí, desde 99 que eu tô aqui, entendeu? Tá. No mesmo ponto, né? Comercial. Tá. E aí, esse imóvel era primeiro de um dono, né? Que eu tinha esse primeiro contrato aí, do Milton Alonso, que tá aí no contrato, né? Primeiro dono. E eu fiquei por vários anos com ele aí, até 2019 ele deu esse imóvel aqui, no caso, o dono, o cara que ele emprestou um dinheiro de uma pessoa aqui e não pagou a pessoa e esse imóvel entrou como pagamento de dívida, né? Dele. E essa pessoa que ele pegou o dinheiro faleceu em 2019. Entendeu? Então, o que acontece? O inventariante, né? Os inventariantes, os filhos, né? A esposa, tal, os filhos, entraram na justiça, tal, e pegaram esse imóvel. Na verdade, são 3 imóveis, né? Aqui, 3 terrenos de 12 por 37. Tá. Então, são 3 imóveis, 3 terrenos de 12 por 37. E aí, os inventariantes, né? Passaram esse imóvel para uma das filhas, ficou para uma das filhas que é fora do casamento. Ele teve uma filha fora do casamento, então passou para ela o imóvel. Então ficou para ela esses 3 imóveis aqui. Tem que explicar um negócio assim por hoje. Então, pera um pouquinho. Pera aí, vamos voltar. Vamos lá, é só ver aqui por uma etapa aí. Tá bom. Deixa eu só mutar um que tá dando microfonia. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou mutar o José então, tá? Já mutei, ó. Deixa eu mudar o seu microfone. Isso, pronto. Já mutei o José. O locador, o primeiro locador que ele tem um contrato aí, fez um contrato de 5 anos, depois o contrato passou a ser por prazo indeterminado, porque eles não renovaram o contrato e continua a locação normal. Esse locador, ele deu indação em pagamento a troco da dívida. No inventário. Tá. Ele deu indação em pagamento no inventário. Então foi dado indação em pagamento. Tá. Na época, o Zé poderia ter exercido o direito de preferência dele, porque a indação em pagamento também ele poderia ter exercido o direito. Mas esse contrato de locação dele aí, o primeiro, nem o segundo, não está registrado na matrícula. Se ele quisesse ter exercido o direito de preferência, ele ia ter que brigar judicialmente. Mas o locador não ofereceu para ele. E na época eu tinha explicado para ele também que existia a possibilidade de repente entrar com uma ação de perdas e danos contra o primeiro locador dele, por não ter oferecido para ele. Agora ele continua a história.
Agora tem que desmutar aqui. Isso. Tem que desmutar. Deixa eu ver. Você tem que desmutar. Isso, foi. Deu certo, José. Parabéns, ótimo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, voltou normal, viu? Tá. Então aí o Ismael explicou para o senhor aí, né? Isso aí foi em 2019 que aconteceu isso aí. Em 2020, eles fizeram a família passaram esses 3 lotes para essa filha bastarda, entendeu? Que era fora do casamento. Então ficou só para ela esses imóveis aqui, mais algum outro imóvel, entendeu? Ficou para ela. Então aí eu fui obrigado a fazer um outro contrato com ela. Fizemos outro contrato, certinho, prazo de 60 meses, tal, cláusula, tem tudo, direito de preferência, tem tudo isso aí, entendeu? Então foi confeccionado um outro contrato. Eu consegui, nós ficamos brigando um tempo aqui para fazer esse contrato. O contrato foi feito em dezembro de 2021. Contrato com ela. Primeiro, o último contrato que foi feito foi em 2021. Tá. Então, aí em 2022, em novembro de 2022, eu estou aqui no imóvel meu aqui, trabalhando, eu vi um corretor, né, um corretor de imóvel, vim com um rapaz que como é que se diz? Que compra imóvel, né? Investidor. Aí, Investidor, né? Ele veio mostrar o imóvel aqui, que é do lado meu. É um investidor, exatamente. Então ele fez lá dentro, né? Eu vi os dois lá olhando o imóvel, beleza. Aí eles foram embora, isso 14 de novembro, mais ou menos, isso aí, entendeu? E aí foi embora, e beleza. Aí uns dias eu peguei e falei até pro Ismael, pro meu cunhado aí, né? E meu cunhado falou, Zé, pega e desce no cartório do imóvel e registra e averba o teu contrato na matrícula do imóvel, entendeu? Aí eu peguei e fui fazer isso. Aí eu fui lá no cartório, deu entrada lá, tudo, aí o pessoal ligou para mim do cartório, pedindo para mim lá, aí nós fomos lá, chegou lá, ele disse para mim que eu não poderia averbar a matrícula o meu contrato na matrícula do imóvel, porque quando foi feita a escritura, a última escritura aí que passou do herdeiro para ela só, entendeu? Eles unificaram a escritura, porque são 2 terrenos, entendeu? Dois imóveis aqui, o número 145 e o número 155, entendeu? Então eles unificaram a escritura e ficou uma matrícula só. Só que essa matrícula ficou em cima do imóvel que é vizinho meu no número 155, entendeu? Entendi. Então ele falou, o seu imóvel aqui para nós no cartório não consta. O seu imóvel aqui para nós no cartório não consta aqui, entendeu? Então ele falou, o que a gente pode fazer? Nós podemos notificar extrajudicialmente a proprietária do imóvel pedindo para ela fazer a averbação do seu imóvel em cima da matrícula, porque o meu imóvel consta na prefeitura, até eu pago até IPTU do imóvel, entendeu? Tem IPTU do prédio aqui, tudo e tal, né? Mas não está averbado na matrícula que eles fizeram agora na última escritura. É que nós temos no Brasil, nós temos duas situações diferentes. A primeira é a regularização registral no cartório. A gente só é dono quando nosso nome aparece lá. O Brasil é tão grande, tão falho em várias coisas, que nós temos uns vícios registrais. Tem muito imóvel no Brasil que não tem registro em lugar nenhum. Porque no passado existia a troca de competência de cartório, perderam documentos, é uma realidade. E outra regularização que a gente tem é na prefeitura, né, que é a chamada regularização administrativa. Então, olha que interessante, você não tem a regularização registral, mas tem a regularização na prefeitura, né? Então, aí nós fizemos, aí eu pedi para ele fazer então essa notificação extrajudicial para ela, você entendeu, do imóvel, né? E já aproveitamos também, eu já aproveitei fazer na notificação pedindo para ela regularizar o imóvel, pedindo para ela cumprir o contrato de locação, entendeu?
do direito de preferência meu, né? Você entendeu? E também, o que mais que eu pedi para ela no contrato? Foi a regularização do imóvel, e também eu falando para ela que se ela, no caso, ela não regularizasse o imóvel e eu perdesse de comprar o imóvel, eu perdi de comprar o imóvel porque o meu contrato não estava averbado na matrícula, ela poderia sofrer uma perda de danos aí, entendeu? Então, nós notificamos ela, pedindo para ela fazer essas coisas aí, nós notificamos. Notificamos ela e o comprador. Eu fiz a notificação para ela e para o comprador do imóvel, entendeu? O cara que comprou o imóvel. Não, Zé. Põe mudo. Espera um pouquinho, Júlio, o Ismael vai falar de novo. Tá bom, tá bom. Nós notificamos ela, pedindo pela regularização para a gente poder averbar o contrato de locação da matrícula, e informamos para ela que ele tinha interesse na aquisição, que ela não podia tolher o direito dele de preferência, e se por causa da falta desse registro ele deixasse de comprar o imóvel, que ela responderia por perda de dano. Isso, nós fizemos, inclusive na notificação, a gente já fez a proposta, colocamos o valor lá que tinha sido feito de proposta, porque ele já sabia que tinha uma pessoa que, por boca, sabia que tinha comprado já. E aí nós pegamos essa notificação e encaminhamos uma cópia dessa notificação para o cara que a gente sabia que tinha comprado, mas de fato, de direito, não tem nenhum documento ainda que comprova que ele comprou. Ele não tinha nenhum documento. E esses dias ela entrou em contato com ele. Ela fez uma contra-notificação em janeiro de 2023. Ela chegou a fazer a contra-notificação, ela chegou a fazer isso. Ela contra-notificou, informando que estava fazendo uma permuta de imóveis para que ele não tivesse direito, né? E só que era uma permuta parcial, uma parte de dinheiro, uma parte de imóveis, E a gente tem quase certeza que essa transação não foi concretizada dessa forma, porque ela queria dinheiro, ela não aceitava permuta. Mas eu acho que eles contra-notificaram dessa forma para meio que querer tirar o direito de preferência dele, em relação à permuta, né? E esses dias ela entrou em contato com ele pelo WhatsApp, pedindo para ele depositar o dinheiro esse mês, né? O aluguel na conta do comprador. Aí eu falei para ele, Zé, fala para ela que você não está sabendo de nada, para ela enviar para comprovar que ele é o proprietário. Aí ela respondeu que o advogado dele ia procurar ele. E até agora não procurou. Eu acho que eles não sabem ainda o que eles vão fazer, porque eles têm que demonstrar o documento, né? E agora, para ele poder pagar o aluguel. Agora me fala uma coisa, hoje fica à vontade. Hoje qual que... Não, pode perguntar que eu... Tá bom. Não, deixa eu fechar seu microfone que ele está perguntando. Pode Isso. falar, doutor. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje qual que é a situação? Está na posse do imóvel, né? Isso, ele está na posse do imóvel, ele está em cumprimento do contrato de locação que foi feito com a herdeira. Com a herdeira. Tá. O contrato está vigente, está dentro do prazo, a gente sabe de boca, ouvindo de terceiros quem comprou, a gente sabe, mas não existe, não foi, de vez em quando eu tiro uma matrícula online para ele, para a gente consultar, até agora não tem nada na matrícula, ela também não mostrou o contrato, não fez nada, entendeu? Ele até está na dúvida agora em relação ao aluguel, ele falou que vai continuar pagando ela, não sei se, sei lá, eu pensei numa consignação de pagamento e de repente pedi para ela exibir o documento, alguma coisa assim, há umas dúvidas que a gente está. Entendi. Eu orientaria assim, porque não houve recusa por parte do aluguel de recebimento ainda não, né? Não, né? Mas quando existe dúvida, o melhor é fazer esse depósito em consignação, né? E eu pularia até essa etapa do depósito de consignação extrajudicial, já faria judicial mesmo.
Porque o extrajudicial, por mais que exista na teoria, na prática, você vai no banco, o banco não sabe nem como fazer isso, né? Eu tenho um caso aqui recente, aqui, a cliente foi no banco, o banco nem sabia, gerente, depois ligou para um, ligou para outro, porque eles não estão acostumados a fazerem, e quando faz também não é efetivo. Eu faria a conciliação do pagamento de aluguel via judicial, uma ação de conciliação de pagamento de aluguel. Agora um ponto importante, né? Feita essa conciliação de pagamento de aluguel, hoje o grande objetivo é comprar o ponto, teria condições de comprar o imóvel, né? Não o ponto, o imóvel. Hoje, não estou ouvindo. Vamos liberar. Isso, só liberar o microfone, isso. Pronto. Tá bem. Teria interesse em comprar o imóvel? Então, eu agora, É. eu agora, no momento, não tenho interesse em comprar. Entendi. Eu não vou ter o dinheiro agora, você entendeu? Entendi. A não ser que ele passe a escritura lá no valor venal do imóvel, que é 460 mil, entendeu? Entendi. Sei lá, aí daria pra gente arrumar o dinheiro, entendeu? Mas eu acho que ele não vai fazer isso, entendeu? Eu acho que eles não vão fazer isso. Entendi. Então, eu agora, a minha dúvida só é o seguinte, eu não tenho interesse de comprar o imóvel, a não ser que ele me passe a escritura nesse valor que eu falei pro senhor aí, entendeu? Que é o valor venal. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, vamos por assim, ó, essa ação de perdas e danos, no caso, que eu não pude registrar o meu contrato lá na matrícula do imóvel, isso aí, eu posso fazer isso? Não. Posso entrar com uma ação nisso aí? Ou outra coisa, quebra de contrato, porque houve uma quebra de contrato, entendeu? Ela não falou para mim que ia vender o imóvel, nada, então houve uma quebra de contrato. E a mesma coisa de eu chegar nela, hoje, e falar para ela, Ana, eu vou entregar a chave para você amanhã, que eu não quero mais o imóvel seu. Eu tenho que pagar para ela uma multa de 3 aluguel, não é isso? É isso mesmo. Na verdade, o contrato de locação... E também eu queria ver... Claro, fica à vontade, fica à vontade. Não, e aí o último é com relação ao fundo comercial, que faz 24 anos que eu estou aqui no imóvel, eu tenho uma clientela minha, você entendeu? Eu tenho um funcionário aqui, tudo, então eu queria ver se eu tenho o direito de cobrar dela isso aí, entendeu? Eu quero entrar com ação contra ela disso aí, entendeu? Porque aí você pode falar, mas o rapaz aí que comprou o imóvel, ele contra-notificou e respondeu para nós que vai cumprir o contrato, que não vai mexer comigo aqui. Inclusive, ele mandou o corretor e o irmão dele vir falar comigo aqui. Zé Roberto, o fulano lá não vai mexer com você daqui, ele quer deixar você aqui no imóvel, que para ele o que importa é o aluguel e tal, beleza. Mas isso, lá atrás eu já fui enganado, entendeu? É a mesma coisa, a mesma conversa lá atrás. Então, eu estou achando que ele veio aqui fazer isso comigo, até passar a escritura. Depois passou a escritura, passou o prazo, deu reivindicar alguma coisa, ele toca em mim aí uma notificação para me desocupar o imóvel, tudo, aí eu vou receber de quem? Esse fundo comercial, esse tipo de coisa. Então, por isso que eu queria... É isso que tá uma dúvida minha, tá gerando, entendeu? Entendi. O que eu queria falar com muito carinho? Na verdade, tem a questão do aluguel, não pode deixar de pagar, porque se deixou de pagar, de fato, vai dar margem para eles, né? Tirarem com mais facilidade quem está na posse. Então, o ideal é fazer a conciliação de pagamento sim, porque evita isso. Evita de fato. Tá cortando? Voltou? Voltou? Tá cortando a ligação. E agora? Afirmou de novo? Deixa eu ver. Acho que E agora? Tá travando. Tá travando? Sem a nossa internet, tudo. Quer trocar o Wi-Fi, alguma coisa? Vamos ver. Não, agora sim. Agora tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem, né? Afirmou. Eu deixar de pagar o... Eu juro. Eu não vou fazer isso, entendeu? Eu deposito eu faço um Pix na conta dela e mando um comprovante para ela. Todo mês eu fiz isso, entendeu? Entendi. Agora, esse mês que ela pediu para mim fazer o depósito na conta da pessoa que comprou. Aí eu falei, no WhatsApp, eu falei com ela, falei, Ana,
eu não tenho nada com a pessoa que comprou o imóvel aqui, eu tenho com a senhora. O contrato meu é com a senhora, entendeu? Primeiro eu preciso resolver a situação entre eu e a senhora. A senhora precisa me notificar eu, né? A senhora precisa fazer uma notificação para mim, que a senhora vendeu o imóvel, tudo, para ele, né? Tal. Ou se a senhora tiver uma cópia do contrato, que seja o contrato ou a escritura, a senhora me enviar para mim, entendeu? Para mim fazer o depósito na conta dele. Tudo bem, mas aí eu tenho que ter uma notificação da senhora. A senhora tem que comunicar eu primeiro, entendeu? Aí ela falou, então tudo bem, depois eu vou pedir para o meu advogado passar e falar com você, mas até agora não passou. Entendi. Eu acho que quem está por trás disso aí, quem está cuidando disso aí, é o advogado do cara que comprou o imóvel. Até porque ela não, acho que ela nem tem advogado e ela deixou na mão do corretor para vender o imóvel, entendeu? O corretor passou por cima de tudo aí e vendeu o imóvel sem comunicar eu, sem falar nada para mim, entendeu? Entendi. E até ele veio aqui, eu fiz uma proposta para ele, eu estava conversando com o Ismael que na época eu fiz errado, eu quis agir certo, entendeu? Ao invés de eu fazer a proposta direto para ela, ter ligado para ela, que eu tenho o telefone dela, tudo, falar, Ana, é o seguinte, é assim e tal, interessa para quem comprou o imóvel para você, vamos acertar aqui entre nós o pagamento, tudo certinho, a escritura você pode passar no valor venal do imóvel, não vai ter problema nenhum, entendeu? E o que eu fiz? Eu peguei e chamei o corretor que estava vendendo o prédio para o outro, né? E eu falei para ele, João, acontece o seguinte, ó, eu poderia pegar e passar por cima de você e ligar para a dona do prédio e comprar o imóvel direto dela. Né? Você não ia ganhar comissão, não ia nada. Eu falei, mas eu quero que você ganhe a comissão. Quero que você ganhe a comissão, tudo. Eu quero que você leve uma proposta minha para ela. Que eu tenho direito de preferência. Então eu queria fazer uma proposta. Ele falou, mas interessa para você o imóvel? Eu falei, interessa para mim o imóvel. Interessa o imóvel. Mas você tem o dinheiro? Eu falei, tenho dinheiro para comprar, entendeu? E na época, aí eu fiz a proposta para ele. Fiz a proposta, segundo ele falou que levou a proposta para ela lá, mas eu acredito que ele já tinha vendido o imóvel para o outro, né? Entendeu? Então não teve como pular para trás, tal, já tinha feito o contrato, tudo, né? Então eu acho que ele ficou nisso aí. Ele falou que ela não aceitou a proposta minha e tal, né? Disse que vendeu por 2,3 milhões na época lá, o negócio. Nesse caso, nesse caso, gente, primeiro passo, né? Primeira orientação que eu dou, José, Ismael, pagar o aluguel, depositar em juízo para evitar o despejo, né? Acho que é o ponto principal, um ponto importante, porque senão o despejo, se deixar de pagar, o despejo tem liminar, né? Pede uma... Eu não vou deixar, né? não deixa não. Então, eu falo isso com muito carinho. Eu vou depositar na conta dela. Isso, deposita na conta dela. A partir do momento que ela se negar, fechar a conta, porque as pessoas fazem isso, né? Para não receber, aí qual que é a saída? Deposita em juízo. Faz a ação de consignação de pagamento de aluguel e deposita em juízo. Porque deixou de pagar aluguel, deu motivo, né? E nesse caso, viu, José Ismael, eu orientaria já fazer já. Porque esse fator de depositar na conta dela, o que vai acontecer? O atual proprietário vai falar assim, mas peraí, não tá pagando nem para mim, tá pagando para ela, não tô nem sabendo. Então, o melhor já seria fazer uma consignação de pagamento agora, o quanto antes, para evitar essa tese de defesa. Agora, o problema do direito de preferência que nós temos no Brasil é um problema sério. As pessoas explicam para nós que direito de preferência está acima de tudo, e não é assim. O direito de preferência no Brasil, para você tem que ter uma cláusula no contrato de locação, uma cláusula lá dentro, de direito de preferência, né? Isso é legal. E o segundo ponto é o quê? Esse contrato de locação está averbado na matrícula do imóvel. Quando a gente tem essas duas coisas, legal, é um direito de preferência de verdade, eu falo. Porque quando falta um ou outro, é cumulativo, né? Se falta um ou outro, meu direito de preferência, de certa forma, não existe. Segundo o Poder Judiciário, né? Aí tudo bem. Então, assim, o correto seria os dois. Tá tudo certo, beleza, os dois. Mas no caso meu aqui, que ela não averbou, nós pedimos para ela fazer a averbação do imóvel, tudo e tal, ela não fez isso aí, ela ignorou e não fez. Não faz. Então, eu perdi de comprar um imóvel, não vou poder exercer meu direito de preferência, sendo que lá atrás eu tinha dinheiro para comprar um imóvel, entendeu? Então, eu acho que eu tive uma perda aí, entendeu? Uma perda, eu tive danos aí. Eu perdi
perdi de comprar um imóvel. Que eu E, poderia ter e comprado. eu te falo isso com muito carinho, muita propriedade, porque eu quero teu bem, eu não quero que você faça uma ação, seja comigo, né, ou com outra pessoa, para gastar dinheiro à toa e perder a ação e além de ter prejuízo, né, de ficar... Sucumbência. Entendeu? Então, a gente tem que ter responsabilidade. Eu pego no pé dos meus alunos, porque não é só fair advogando, fazendo o que quer, não é assim. Ele gera uma sucumbência para você, você vai ficar mais chateado ainda, né? Porque acaba de perder o ponto, ainda vai perder a questão também do ponto comercial e a questão da sucumbência. Então, cuidado, esse direito de preferência é meio de risco. O que eu oriento fazer nesse caso? Deposito em juízo, consignação de pagamento. E aí o que pode ser feito é uma ação de indenização de fundo de comércio. Por que ação de indenização de fundo de comércio? Essa ação eu posso até acumular benfeitorias. Indenização de fundo de comércio e indenização de benfeitorias. Porque é uma ação que a chance de ter sucesso ela é maior. Porque se a gente for bater no direito de preferência puro, tudo bem, nessa ação dá para alegar direito de preferência também, mas se o juiz ou a juíza for julgar um caso desse seguindo a jurisprudência pacificada no Brasil, ele vai falar que não tem direito de preferência, porque tem a cláusula, mas não tem o registro, né? Não tem a verbação no cartório de imóveis do contrato do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Então é um risco, né? Então bater só no direito de preferência é um risco. Então o direito de preferência, na verdade, eu já tô fora disso aí porque eu não tenho dinheiro para comprar o imóvel, entendeu? Entendi. Eu não tenho dinheiro para comprar o imóvel. Eu estou só falando questão da perdas e danos aí que eu perdi de comprar um imóvel porque não deu para mim averbar o contrato porque o meu imóvel não tá, como se diz, regular, entendeu? Mas nesse caso, pelo que eu estou entendendo aí, o doutor falando, é que a questão de perdas e danos e não ter adquirido, primeiro tinha que comprovar que ele pode comprar o imóvel. E aí sim se entra uma perda e danos. Só que nesse caso, se discutir o direito de preferência sem estar usando um contrato averbado na matrícula, o contrato de locação fica difícil, né? Então assim, o risco é grande de somar uma sucumbência. É isso mesmo. O risco de perder a ação, se for bater nisso, só nisso, né, é muito grande. É muito grande porque o judiciário é frio, né? Eu entendo, eu também fico chateado, né, disso ter acontecido, também acho errado a forma que a justiça pensa, né? Mas o judiciário é frio. O judiciário ele quer julgar rápido para bater meta. Então, numa situação dessa, uma alegação nesse sentido, a gente vai perder, e se não tiver justiça gratuita, vai ter sucumbência. Então, se de fato a estratégia é entrar com uma ação, fazer uma ação, o que tem que fazer? Tem que fazer a ação indenização de fundo de comércio, porque aí você pode falar do direito de preferência que não foi respeitado, mas não é isso que vai fazer ganhar a ação, né? Então aí trabalharia com o quê? Trabalharia com uma outra possibilidade, a perda do negócio. Aí isso gera uma indenização. E as benfeitorias realizadas no imóvel, comprovadas, né? Foram feitas muitas benfeitorias no imóvel? Foram feitas algumas. Mas faz tempo isso aí. Bastante. Mas o que eu estou em dúvida também é o seguinte, muda seu telefone. Tá. O que ele tem dúvida que a gente tem é o seguinte, se continuar o contrato de locação, se ninguém vir mexer com esse contrato de locação, mesmo assim, ele pode pedir esse fundo de comércio, essa indenização pela benfeitoria, se cumprirem o contrato de 5 anos? Outra pergunta, se esse contrato for cumprido, contra quem ele vai entrar com uma ação renovatória de aluguel? Haja vista que o contrato é de 5 anos para ele continuar com o fundo de comércio dele. Entendi. Ele pode entrar com a renovatória de aluguel contra um novo proprietário? Essa é uma dúvida também que a gente tem. Ótimo. A indenização de fundo de comércio, essa ação, ela tem 2 requisitos, jurisprudenciais e doutrinários, porque não tem uma lei, não tem um artigo, mas existe nos livros, na doutrina. Essa ação ela tem 2 requisitos. O primeiro requisito é 5 anos na propriedade e o segundo requisito é 3 anos na mesma atividade. Tendo esses requisitos, legal, pode trabalhar com a ação com uma certa segurança. Essa ação eu vou fazer contra quem? Eu vou fazer contra o último proprietário, aquele que vendeu.
Eu posso até acumular os dois, mas não é o correto. Porque com facilidade aquele que comprou, ele vai conseguir a exclusão do polo passivo da ação, né? Então, vai colocar para criar uma confusão, mas com facilidade ele vai conseguir sair, o comprador. E qual que é o problema disso? Que o comprador, a lei brasileira permite que o comprador, numa situação dessa, ele faça uma ação chamada ação de despejo por emissão de posse. Então, ele vai conseguir tirar vocês daí, mesmo não sendo parte do contrato de locação. É uma exceção que existe, né, na regra do jogo, né? É um caso complexo isso aí, um caso chatinho, viu, gente? Chatinho por quê? Porque o direito maltrata a gente, né? Nesse sentido. E vocês não, eu estou vendo que vocês são nota 10, cabeça aberta, né? De entender as coisas, compreender. E aquela pessoa que se invoca e fala, não, eu tenho direito de preferência, eu tenho direito de preferência. Não, não tem. Não tem porque a justiça ela é cega, né? Ela é cega e a jurisprudência deixa bem claro que só existe direito de preferência quando eu tenho uma cláusula no contrato e a averbação desse contrato de locação na matrícula do imóvel. Faltou um ou outro, cai por terra o direito de preferência. Então, por isso entrar numa discussão, numa briga nesse sentido, não vai resultar, não vai ser útil, né? O melhor é fazer o quê? Se tiver esses requisitos, 5 anos no imóvel e 3 anos na atividade, fazer uma ação de indenização de fundo de comércio e nessa mesma ação brigar, né? Brigar também pela indenização das benfeitorias provadas, entendeu? E a outra, se ele não pensar nisso, eu já falei isso pra ele. Zé, muta o seu... Pronto, mutei. Foi uma outra coisa que eu falei para ele, se realmente a intenção dele é tentar receber alguma coisa do fundo do comércio ou das benfeitorias, ou se a intenção dele é permanecer aqui. E seria, de repente, chamar o comprador que também está meio em cima do muro, não sabe o que faz, e falar, ó, vem cá, vamos fazer um contrato de 10 anos, com fundo de comércio e tudo, já que você não tem intenção que eu saia daqui, então você assume o fundo de comércio aí. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se concentra em processar o que era proprietário. E talvez, quem sabe, consegue uma conciliação com um novo proprietário, né? Às vezes ele comprou para investir, para aluguel, então faz um contrato com ele, né? Para ficar no imóvel. É uma possibilidade. Acho que dentro do mundo dos negócios é possível, né? Resolver dessa forma. Agora, se realmente chegar à conclusão que quer partir para a ação, por qualquer motivo, aí tem que fazer a ação correta. E a ação correta é a ação de indenização de fundo de comércio e indenização de benfeitorias. Por que eu falo dessa ação? Porque é uma ação que a chance de vocês terem sucesso é muito maior, né? E a outra ação de indenização, em virtude da questão de direito de preferência, não tem chance nenhuma, viu, gente? Com muito carinho, quero o bem de vocês. Não tem chance, não vai atingir o sucesso nessa ação, é impossível, porque não tem, né? Só mais um detalhe, só para você entender, né? Que vai se discutir o fundo do comércio, mas o comércio dele, ele está em 2 prédios. Um do lado do outro, tudo junto assim, sabe? Sim. Só que, vamos supor, do lado de cima é esse problema e do lado de baixo é de outro inquilino. Então vai se discutir o fundo de comércio, mas ele vai estar perdendo parte do fundo de comércio. Então tem que deixar isso meio claro que o negócio dele não vai fechar, vai diminuir um pouco e ele vai ficar no prédio do lado, entendeu? Entendi. Situação, hein, gente? É difícil essa situação, sabe? Eu fico chateado porque o Brasil é um país que tinha que proteger mais, né? O comércio em si, né? Tinha que proteger mais. Ele está fazendo uma outra pergunta aqui, se passar a escritura pelo valor venal do imóvel. Eu já tenho dando uma lida nisso, eu vi um caso que aconteceu exatamente isso, e as partes foram e demonstraram que elas passaram a escritura por valor menor, mas comprovaram que pagaram o valor maior, e o juiz falou, olha, se você quiser comprar, você vai ter que pagar o valor maior, que eles passaram escritura por valor menor, porque quiseram economizar a escritura e, no fim, oficiar o fisco, essas coisas. E ele quer saber se passar por valor venal, se ele pode brigar pelo direito de preferência. Ele pode brigar, mas... o doutor acabou de dizer aí que as chances são mínimas porque não tem os requisitos lá que precisa, o principal, que é a averbação do contrato, e tem o risco de entrar com a ação e tomar uma sucumbência. Perder a ação, né, fica frustrado, toma uma sucumbência, uma realidade. Então, Zé, ele está dizendo que o direito de preferência
No- É claro, se passar com um valor menor, se você quiser brincar, mas você sabe dos riscos. Nós temos o direito. O que que é o direito imobiliário? Né? O direito imobiliário ele é o direito civil, um segmento do direito civil. Só que o direito imobiliário tem princípios, conceitos próprios, é um ramo multidisciplinar, a gente atua com direito consumidor, direito constitucional, direito imobiliário é isso, né? Até eu atendi uma advogada hoje, bem arrogante, uma advogada, uma senhora, e ela falou, né? Falou, professor Júlio, o direito imobiliário você só estuda contratos. Eu falei, não, pelo contrário, é um dos ramos que exigem mais estudos, porque você tem que quebrar a cabeça com todo tipo de contratos cíveis, de consumidor, né? Então é um ramo totalmente multidisciplinar. Tem que estudar direito penal, direito constitucional, direito administrativo, direito notarial, direito registral. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu acho um absurdo, né, a legislação brasileira falar, não, para ter direito de preferência tem que ter as duas coisas. Porque a cláusula, tudo bem, a gente ainda discute com um jeitinho, né, com a imobiliária, corretor, locador, e para averbar, né, averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel. Quem faz isso? Pouca gente. Pouca gente porque ninguém quer entrar em atrito com o locador, né? Não quer. Hoje quem faz isso, na verdade, sabe quem é? As grandes empresas. Um pequeno detalhe. Tem um pequeno detalhe aí, talvez. Zé? Oi? Que talvez ajudasse na briga do direito de preferência seria a comprovação que foi notificado o comprador antes dele adquirir, né? Seria uma discussão aí, mas é um risco, né? É um risco. E se pega um juiz, uma juíza que é decente, né, no sentido de falar, não, o inquilino ele foi muito prejudicado, dignidade da pessoa humana, princípio constitucional. Mas infelizmente os juízes que nós temos no Brasil, não vamos generalizar que tem muita gente boa, mas eles querem bater meta, nem é o juiz ou juíza que julga, é o assessor ou assessora. Todo mundo está preocupado em entregar resultado e acabar com mais um processo. Esse é o problema do nosso país, né? Viu, Júlio? O problema só que eu fico meio indignado é o seguinte, entendeu? É que eu tô certo, tô tudo beleza, tá tudo em ordem, né? Eu só não registrei aí o contrato meu, não deu para registrar, porque o imóvel está irregular aqui, entendeu? Nós notificamos ela, fizemos tudo certinho, notificamos ela para ela fazer a correção, não, ela não fez também, ignorou isso, então eu perdi, vamos supor, o direito de preferência meu, eu perdi, não pude exercer porque ela deixou de fazer a verbação do imóvel. Exatamente isso, verdade. Ela deixou de fazer. Porque o mais difícil tinha, né? Não tem, né? Que é a cláusula dentro do contrato. Faltou o quê? Faltou justamente a verbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado, né? Judiação, né? Então, mas só que eu só não consegui fazer isso porque o imóvel estava irregular, entendeu? Eu não vi lá atrás isso, entendeu? Se tivesse visto, eu já tinha pedido lá atrás para ela fazer, né? Mas tudo bem, né? A gente tem que... Na verdade, a gente não tem que ficar chateado. Por quê? Porque a gente está presumindo aqui uma situação para você não tomar um prejuízo de sucumbência. Por outro lado, não dá para fazer isso por causa do risco, mas dá para fazer outra coisa. A outra coisa seria o quê? A ação de indenização de fundo de comércio e benfeitorias. Então, a gente perde por um lado, né? Mas ganha do outro porque dá para fazer. Tá. Mas mesmo ela falando que vai deixar eu aqui no imóvel, que o comprador vai... Ele já veio aqui atrás de mim, o irmão dele veio aqui dizendo que vai deixar eu aqui e tal, mas eu tenho certeza absoluta. Passou a escritura, aí passou os meses lá que eu tenho direito de entrar com ação, alguma coisa e tal, ele vai meter uma notificação para mim desocupar o imóvel, que ele vai derrubar, ele vai fazer outra coisa aqui, acabou. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar na mão. Né? E um detalhe... Nada disso. Olha só, um detalhe importante também, né, nesse caso. Quando nós temos um contrato de locação que faltou a verbação da matrícula, a verbação da matrícula do imóvel do contrato de locação, temos que fugir dessa ação de indenização puramente pela falta de respeito ao direito de preferência. E aí a gente cai o quê? Cai na ação de indenização de fundo de comércio. Porque essa ação de indenização de fundo de comércio ela tem uma outra justificativa, uma outra conexão, outros pressupostos, né? Então você vai ser indenizado do mesmo jeito, só que num outro formato, por quê? Para você não correr risco de sucumbência, entendeu? Certo. E aí, bom, trocando em miúdos aí, então, eu
para mim ir atrás da pessoa e chamar o cara para ver se nós podemos fazer um contrato para mais 5 anos, né? De novo e tal, né? Ela não fez isso ainda, entendeu? Entendi. Então, eu não sei o que eu faço, viu? Mesmo se eu fico parado esperando para ver o que eles vão fazer, não sei também. Eu orientaria a fazer ação sim, só que não colocar ele no polo, porque se você coloca eles no polo, os compradores, aí a chance que você tem de negociar e fazer um contrato de locação, acabou, né? Acabou porque eles vão falar, não vamos fazer negócio com a pessoa que está nos processando. Que pode utilizar a contra-notificação dela, que ela fala que já vendeu, né? Para entrar com a ação aí do Fundo de Comércio. Mas não coloca eles no polo, né? É isso que ele quer, né? Desocupar o prédio. Não coloca eles no polo. Não, sem colocar, porque na verdade é ela que causou o prejuízo. E outra, se colocar eles no polo, eles vão falar, não, a gente vai fazer negócio com alguém que está processando a gente, entendeu? Aí acabou, né? Possibilidade de acordo. Aí o maior prejudicado é vocês, né? E o problema foi ela que vendeu, né? Eu entendo que daria para entrar com a indenização do Fundo de Comércio e as benfeitorias, se quiser já pode entrar. Pelo fato Já. de ter conhecimento da Eu falaria do direito de preferência, tudo, mas só por falar, né? Só para trazer uma situação, um convencimento dentro da exordial, né? Da petição inicial. Mas só isso é muito fraco, doutor, né? E se você fosse fazer esse trabalho pra gente, né? Como que o senhor cobraria isso? O senhor faz aquelas ações que recebe uma parte no final, ou o senhor dá o orçamento e aí ele... Na verdade, o direito imobiliário, diferente de alguns ramos, né? O direito, um exemplo, direito previdenciário, trabalhista, normalmente é por êxito. No direito imobiliário, no direito civil, não é por êxito, porque o trabalho é o mesmo, né? E é muito trabalho. Então, na verdade, é passado um orçamento, um valor de honorários. O que eu faço é ajudar a parcelar, né? A Ana, que é a nossa gerente do escritório, e aí nós fazemos a ação, faz audiência, faz tudo. Eu faço, né? A minha equipe aqui. Mas manda um e-mail para a Ana, aí eu vejo o melhor caminho para fazer trago para vocês uma proposta, alguma coisa para ajudá-los, tá? A gente então vamos escanear, acho que a documentação, não sei se ele já mandou tudo, e aí o doutor dá um orçamento pra gente. Isso, fala com a Maria, pega o e-mail da Ana, que é a nossa gerente financeira, e vocês passam o e-mail, tá bom? Doutor, para dar o orçamento, você vai precisar de toda a documentação antes ou não? Já dá para dar um orçamento? Não, pode mandar a documentação para a gente fazer uma análise de qual que é o valor dessa indenização de fundo de comércio. Eu gosto muito de fazer esse cálculo, até para a gente não correr risco, né, de prejuízo. Normalmente o cálculo, só para vocês entenderem, é o valor líquido vezes 15, vezes 10, né, dependendo do ramo do comércio. O que é o valor líquido? Então, tira o valor bruto, tem um gasto, as despesas, o que sobrar é o valor líquido, esse valor vezes 15. A indenização do fundo de comércio tem várias formas de calcular, mas essa é uma delas, né? Tá, então nós vamos mandar a documentação, que aí o doutor vai dar uma análise, tendo a possibilidade de êxito, e apesar que a gente sabe que o risco é sempre do nosso, né, do advogado. Não, mas eu penso assim não, na verdade, quando é ação que a gente não tem... Eu falo assim, a gente tem que ter consciência, tipo assim, não é que nenhuma ação previdenciária, você faz o processo, e se você não ganhar, você está perdendo da mesma forma. Mas eu entendo, o direito imobiliário é realmente trabalhoso, você tem que dar um orçamento. Nós vamos juntar a documentação, encaminhar, tá bom. Aí o doutor dá uma análise e vê o que consegue fazer pra gente. Faço sim. Conta comigo, tá? O que puder fazer de melhor. Tá. Você tem alguma... Júlio, oi? Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Claro, com certeza. A questão do fundo de comércio que você fala aí, do fundo de comércio, você está falando aí, o valor líquido e tal, mas isso do faturamento, você disse? Isso, do faturamento. Você pega o faturamento mensal, vezes 15, 12, é a média do valor de indenização. Vamos supor assim, eu tiro aqui 5 notas fiscal, por exemplo, por mês de moto, mas eu vendo 20, por exemplo, entendeu? Eu tenho o faturamento aí por dentro e tenho por fora que eu faço aqui no meu computador aqui e tal, né? Porque senão você vai pagar
pagar um puta do imposto. É verdade. Não, é realidade. Eu oriento fazer o quê? Eu fazer o valor.